né? Quero agradecer ao Nelsinho, o pastor Nelsinho, a pastora Jéssica também, que não está presente, mas que em todas as vezes, durante esses 10, 13 anos de amizade, eles abriram as portas dessa igreja para mim. Muitas vezes eu estive aqui ministrando a dança, né? Não sei se todo mundo me conhece. Quem me conhece aqui? Levanta a mão, por favor. A maioria, mas tem alguns que não me conhecem ainda. Eu estive no acampamento de vocês com o meu testemunho, agora em fevereiro, no acampamento do Carnaval, e foi uma bênção. E logo depois nós tivemos o grande probleminha do Covid, né? Nossa cidade também tem passado por momentos difíceis por causa do Covid, não tem sido fácil. Nós perdemos uma pessoa muito preciosa na nossa igreja, o irmão do pastor Lélio. Foi uma fase muito difícil para nós. Como o pastor Nelsinho disse, nós fazemos parte da Igreja Fé e Milagres. O nosso pai espiritual é o pastor Lélio, vocês conhecem, e a pastora Estela. E nós da Fé e Milagres amamos muito este lugar. O pastor Emerson sempre nos recebeu com muito amor. Eu admiro muito aquele homem. Espero vê-lo, né, nesse final de semana. E para começar, eu quero falar para a Tainá e para o Matheus que eles têm que amar a gente demais. Mas não é pouco, não, é muito. Porque nós pegamos uma chuva para chegar aqui. A hora que estava na metade do caminho, eu e a Raquel conversando e falamos, nossa, vocês têm que amar a gente mesmo. Numa quinta-feira, a gente ir, mas porque realmente nós estamos aqui para honrar esse casal. Eu admiro muito vocês, estou muito feliz e eu fui convidada desde o início do ano para estar dançando nesse casamento. E eu quero até contar isso, que eu tinha orado e falado que eu não iria mais dançar em casamentos. Mas a Tainá conversando comigo esses dias, o Espírito Santo tocou no meu coração, que realmente alguns casamentos são algo do Senhor. E o casamento de vocês, eu vejo que realmente eles não estão unindo pessoas, eles estão unindo o propósito de vocês. E ela foi me contando sobre, vocês conhecem esse casal mais do que eu, o pastor Nelsinho acompanha eles há algum tempo. E eu sei que domingo aqui neste lugar não vai ser apenas um casamento, mas vai ser algo que os céus vão se abrir e vidas vão ser tocadas e transformadas através deles. Então, assim, é um prazer para a gente estar aqui. E hoje eu quero falar bem breve, né? Quero deixar a palavra também para a Raquel. Eu trouxe o meu livro chama Eu Vou Dançar Sobre Toda Dor. Para quem não sabe, eu tive o diagnóstico de lúpus com 14 anos, mas o inimigo tentou me parar durante um tempo, mas eu entendi que o ID do Senhor é maior do que aquilo que nós pensamos e que nós vivemos também. Deus, Ele quer algo muito além para as nossas vidas. E é isso que eu tenho vivido dia após dia. Algo a mais daquilo que o Senhor tem para nós. E eu tenho visto, assim, Deus fazer grandes coisas. Esse propósito desse livro foi algo desafiador, porque eu amo escrever, mas eu gosto de escrever coisas entre eu e Jesus. Gosto de escrever pregações, palavras. Mas o dia que Deus me pediu para escrever aquilo que Ele tem feito na minha vida, foi realmente algo muito difícil. Porque eu iria expor tudo que eu vivi, que eu estava vivendo, e até mesmo aquilo que Deus queria que eu vivesse. Então foi realmente o ID do Senhor, o sim do Senhor. E eu escrevi o livro, nós lançamos o livro ano passado, eu juntamente com a minha família, com a minha igreja. E para quem... Lembro quando o Nelsinho, mas a Jéssica foi para a África, que meu coração se alegrou tanto com eles, que era como se eu estivesse indo com eles também. Quando a Raquel estava na Índia, eu falava assim, não, meu coração está indo também. Mas às vezes nós somos um pouco... E o que eu fiz? Eu não podia ir com os meus pés, mas eu podia ir com as minhas orações e com a parte financeira. Então eu fiz um propósito com o Senhor, que todo o dinheiro do lançamento do livro eu iria investir em missões. E Deus, Ele me honrou em todas as partes. Ele
usou pessoas para estar me abençoando com o dinheiro do livro. Pessoas até que da igreja, o Flávio foi uma das pessoas que foi usadas para me abençoar. Então, assim, eu ganhei o dinheiro para fazer o livro e todo o dinheiro do lançamento eu enviei para as nações. A Índia foi alcançada, o Nepal, a África e a Casa das Meninas. Então, assim, às vezes nós não podemos ir com os nossos pés, mas nós podemos alcançar as nações de outra forma. Eu estava vindo, nós escutando algumas canções no caminho, e teve uma canção que falou algo muito forte, que é uma canção da Aluma, que fala que nós temos que calçar os sapatos da obediência. E é isso que nós temos vivido. Hoje foi um dia muito difícil para nós. Eu até mandei uma mensagem para o Nelsinho. Falei, ora, interceda, porque hoje está sendo um dia muito difícil. Eu tenho muito problema em dirigir com chuva. Então, assim, no meio do caminho nós pegamos muitas chuvas. Nós soubemos, assim, na hora que a gente estava quase vindo, que uma líder nossa da nossa igreja, uma grande amiga, ela desmaiou hoje e ela tem passado por um processo bem difícil. Então, quando eu escutei aquilo, eu orei, eu fui para minha casa, coloquei um louvor e levantei um clamor. E eu falei, Deus, não deixa nós pegarmos essa estrada e acontecer algo no caminho, porque nós estamos ali calçando os pés da obediência, cumprindo o ídolo do Senhor. E da mesma forma que nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor, cuidando da sua obra, que o Senhor venha cuidar das pessoas que nós amamos, que o Senhor venha cuidar da nossa família, dos nossos amigos. E nós viemos assim, realmente guerreando, de hora em hora, assim, nós parávamos e levantávamos um clamor. No meio da estrada, Jordana estava dormindo, acordou e falou, vamos levantar um clamor, que o inimigo ele está furioso, porque o inimigo ele não se alegra quando nós nos dispomos a fazer o ide, a calçar os sapatos da obediência. Então, assim, se você tem um desejo no seu coração de fazer algo para o Senhor, calce os sapatos da obediência, que Ele vai te levar a lugares mais altos. Hoje, eu estava, assim, refletindo muito sobre tudo que Deus tem feito. E eu vi, assim, conversando com o Nelsinho, vi que, assim, eu lembro dessa igreja cheia, da minha igreja cheia. O Covid veio até mesmo para destruir várias igrejas, mas ele não tem poder para isso. O inimigo não tem poder para destruir aquilo que Deus colocou. Aquelas pessoas que Deus colocou para estar aqui, era para elas estarem aqui. Às vezes nós pensamos assim, nossa, essa igreja poderia estar cheia. Mas eu não penso assim, eu penso que quem deveria estar aqui são vocês. Porque vocês eram para ser alcançados hoje. Sei que está passando ao vivo, eu acho. Então, assim, as pessoas que estão sendo alcançadas em casa, sejam tocadas pelo Espírito Santo. Algumas pessoas podem estar passando por tribulações, algumas pessoas podem estar acamadas, mas algumas pessoas podem estar igual o pastor Nelson falou, estão com medo. Nós não devemos ter medo. Claro, nós devemos estar atentos, tomar todas as precauções, mas nós não devemos ter medo para fazer aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus tem pedido para nós. Eu amo aquela palavra em Mateus 28, 19, que é aquela palavra de realmente cumprir o ID daquilo que Deus tem para nós. E hoje, assim, eu quero passar o vídeo do meu testemunho. Deu certo? Deu? Eu quero passar o vídeo do meu testemunho, que esse vídeo eu costumava dançar, dancei no acampamento, mas devido ao Covid nós fizemos o vídeo para evitar de vir muitas pessoas também nas igrejas. E dá para vocês entenderem tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei. Eu vou estar com um livro no final ali, se alguém puder abençoar. Vocês estão abençoando o ministério, vocês estão abençoando nações. Nós estivemos ali no norte há uma semana, a Raquel vai falar mais sobre isso. Então, tem nações que estão precisando de pessoas, precisando de dinheiro e precisando de oração. Então, se vocês puderem estar adquirindo o livro, eu vou estar ali fazendo dedicatórias. Sei que muitas pessoas aqui já compraram, no carnaval. Mas se vocês puderem estar comprando para abençoar, tudo que vai passar aqui nesse testemunho está escrito no livro,
mas também lá eu coloquei palavras para pastores, palavras para líderes, palavras de fé, e falei muito sobre missões, sobre o intensivo que o Nelson fez, eu fiz, acho que o Marcelo fez, o intensivo da MCM. Então, se você tem um anseio por missões, compre este livro. Se você sabe de alguém que teve um diagnóstico, que não está sabendo lidar com o diagnóstico, compre o livro, abençoe alguém e abençoe vidas. Amém? Pode soltar, por favor. O som. Paciência, ao vivo é assim mesmo. Pessoal, enquanto não dá certo, eu vou ir falando então. Como o Nelsinho disse, né? Sábado nós vamos estar aqui. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que nós temos vivido em nossa igreja, que é sobre missões. Para quem não conhece, a nossa igreja é uma igreja missionária. E se você tem esse desejo, esteja aqui no sábado. Escutar um pouquinho do que a Raquel viveu na Índia, no Nepal, e do que vamos viver no Norte o ano que vem. Amém? Agora vai dar certo. Eu passei por um vale escuro, onde a morte me cercou, e a sombra das portas da morte, no vale da sombra da morte, teu amor me alcançou. Eu me olhava no espelho e ia sumindo, cada dia um pouco mais. Que você cresça e eu diminua, era a minha oração. Mas não sabia que doía tanto assim. Eu passei por um vale escuro, onde a morte me cercou, e a sombra das portas da morte, no vale da sombra da morte, teu amor me alcançou. Eu me olhava no espelho e ia sumindo, cada dia um pouco mais. Que você cresça e eu diminua, era a minha oração. Mas não sabia que doía tanto assim.
Amém. Igual essa música fala, eu falo assim, que parece que essa música foi feita realmente para o meu testemunho, né? É a música do Ministério Zoe. E que na sua fraqueza você venha sentir realmente o poder do Senhor se manifestando. O poder dele se manifesta em várias coisas. Eu vi o poder do Senhor se manifestar através da minha família, através dos meus amigos, através de um abraço. Às vezes que eu perdi o meu cabelo para as mulheres, né? É algo muito difícil. Eu quero até deixar aqui, alguns de vocês sabem, que eu tenho um projeto no hospital, chama Força na Peruca. Então, se você quiser doar o seu cabelo, eu sei que aqui tem vários cabelos, Laura, cabelos enrolados, que pode abençoar alguém. Às vezes, para a gente, é algo que não faz diferença. Mas para uma mulher que perdeu o cabelo, que está passando por um processo de câncer, isso muda a vida dela. Nós já doamos mais de 300 perucas e cada dia Deus tem feito milagres naquele hospital. Eu falo assim, que Deus ele é maravilhoso. No início, nós só dançávamos no hospital. Hoje nós dançamos, levamos a palavra e fazemos o apelo. Tem dia que nós fazemos o apelo, a pessoa aceita Jesus e no outro dia ela morre. E se eu tivesse dito não para o Senhor, Deus poderia sim ter levantado outra pessoa para fazer esse trabalho naquele lugar. Mas eu estaria perdendo a oportunidade de ver e de viver tudo aquilo que eu estou vivendo. Então, se você tem o desejo de doar o seu cabelo, se você tem o desejo de abençoar aquele projeto de alguma forma, me chame depois no final do culto ou me siga lá no Instagram que a gente vai conversando, amém? Agora eu quero chamar a Raquel aqui para ela falar um pouquinho para vocês. Amém. Paz do Senhor, igreja. É um prazer estar aqui, porque é a primeira vez que eu estou aqui. O primeiro contato que eu tive com os jovens da Transformados foi no acampamento. Foi marcante para mim. Não sei se aqui tem alguns aqui que se lembram, estava, e o pastor Marco Paulo ministrando, apresentou a minha vida, de que eu estaria brevemente indo para a Índia. E foi um marco assim para mim muito grande naquele lugar. E foi onde eu vi a responsabilidade que Deus colocava sobre mim. Porque ali eu estaria sendo um exemplo, uma referência, de certa forma, para muitos jovens, né? E a gente veio aqui para honrar a Tainá e o Mateus, né? Eu tive contato, o primeiro contato também que eu tive com a Tainá foi nesse acampamento. Foi breve, mas assim muito impactante para mim, uma menina doce, tão cheia da presença de Deus. E Deus realmente une aqueles do reino, né? E assim, então um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer ao Nelson também por nos dando a oportunidade de estar aqui nesse lugar abençoado, cheio da presença de Deus. E o Senhor se faz presente aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Então, que você abra o coração para sentir o Espírito Santo. Ele quer falar com você essa noite. Ele já começou a falar. Então, que você realmente saia daqui ministrado, edificado. É engraçado que a Jéssica falou sobre calçar os sapatos da obediência. E de primeiro momento que eu ia falar sobre quando Deus me chamou, foi sobre obediência. Foi o que mais me encorajou. Não foi, Raquel teve coragem de ir para a Índia, né, uma jovem e tal, não. Foi obediência, foi a palavra que a missionária com quem eu morei lá na Índia me falou. Não é a coragem que nos leva, muitas vezes, é a obediência. E nós precisamos estar realmente com o coração aberto ao chamado do Senhor para nós. E para mim foi muito desafiador, pois ocorreu tudo muito rápido, né? Quando Deus realmente me mostrou ali o que era o meu propósito, aonde Ele queria me levar. De primeiro momento, jamais imaginei a Índia. Nunca passou pela minha cabeça a Índia. Né, eu
não tinha muita ciência sobre a Índia, costumes, nada, nada, zero. E eu só conhecia a missionária que a gente apoia lá, a Zenilda. Então, assim, ela ia algumas vezes na igreja, né, dava ali, ministrava sobre o projeto, sobre a experiência dela, mas jamais passou pela minha cabeça a Índia. Mas aí tudo foi acontecendo, os processos de Deus são muito, muito misteriosos, né? A gente às vezes fica confuso, incerto, mas Deus tem a convicção certa sobre todas as coisas. E quando Ele colocou a convicção dele dentro do meu ser, tudo se tornou muito fácil. Não vou falar que não teve ansiedade, não teve dúvidas, existiu, porque isso é normal, mas o processo de Deus, Ele nos coloca no lugar certo. Ele nos alinha de acordo com o propósito dele. O pastor Lélia até ministrou no culto, ele dizia, existe um tempo, existe um propósito e existe um Deus. E eu passei por todo esse processo de tempo, de propósito, de entender o propósito, entender o caminho. E, para assim, ser mais resumida, né, quando eu realmente falei, coloquei na minha mente, assim, eu vou para a Índia. Ali começou aquele conflito interno de espírito e carne. Será? Né? Eu vou deixar minha casa, vou deixar minha família, vou deixar os projetos que eu tinha, tudo aquilo que era plano humano, né? Que não é errado, mas que às vezes talvez nem encaixa nos planos de Deus. E ali Deus, engraçado que tudo foi se encaixando diante do que Deus queria para mim. E quando eu finalmente, chegou o dia, chegou a hora, eu falei, realmente está acontecendo aquilo que Deus já sonhou para mim. E foram desafios vencidos quando eu pisei na Índia, porque é língua diferente, é comida, é costumes, tudo diferente. Mas como o propósito de Deus nada é errado, tudo foi se adaptando de acordo com o que Ele tinha para mim naquele lugar. E eu vi coisas, eu presenciei coisas, graças a Deus. As pessoas me perguntam, Raquel, você sofreu algum tipo de certa perseguição, alguma coisa assim? Não, irmãos, graças a Deus, né, Deus foi cobrindo, mas eu presenciei a luta daquele povo, daquela nação. A dificuldade, a miséria. Você fala assim, a Índia é um país pobre? Não é um país pobre, mas é um país com miséria. Porque a diferença de igualdade é muito grande e então você vê muitas pessoas na rua, muitas famílias nas ruas, aquela dificuldade, aquele desprezo. Então, assim, aquilo me doía. E um testemunho muito forte que eu tenho, que eu vivi em Varanasi, que é uma das cidades mais sagradas da Índia, um lugar muito pesado, onde se encontra o rio Ganges. Esse rio, eles fazem a cremação de corpos e jogam as cinzas no rio. E nesse mesmo rio, eles se banham nesse rio, eles bebem água desse rio. Então, em âmbito espiritual, é um lugar muito pesado. A Índia, no contexto geral, já é um lugar muito assim, muito complexado e muita coisa, muita gente, muito carro, muito animal, tudo muito. E chegar em Varanasi, eu senti o peso maior ainda espiritual. E a gente caminhando de um lugar para outro, de um templo para outro, para conhecer e tal. Eu caminhava por aquelas ruas e era ruas muito movimentadas, de gente, por ser também um lugar que acaba sendo turístico por causa do rio. Então, você via muito estrangeiro e muita gente, muito carro, atravessando aquela rua ali, naquele movimento. E Deus me disse, na hora que eu parei, assim, não parei, né, porque era impossível parar na rua, mas dentro de mim veio assim, o que eu vou fazer para esse povo? Um certo desespero, uma impotência assim, muito grande dentro de mim. Porque você via o declínio daquele povo, você via a fome, a miséria, o clamor daquelas almas. E eu falei, Deus, eu sou uma poeira. O que eu vou fazer por essa nação? O
que eu posso fazer aqui, estando aqui? É uma responsabilidade, porque a gente, quando se entende filho de Deus, entende o Evangelho, entende que precisa ministrar o Evangelho para toda criatura, para os órfãos, para as viúvas e fazer atos de justiça, aquilo se torna um peso muito grande dentro de você. E numa nação é uma responsabilidade ainda muito maior. Então ali naquele lugar, naquele momento ali, eu falei, meu Deus, me ajude, abre os meus olhos para o que eu preciso fazer. O que eu vou fazer aqui no meio dessa multidão? O que eu vou fazer dentro de 33 milhões de deuses? Esse povo adora. Não que eu estava colocando um poder, um empoderamento nos deuses. Eu tinha um espírito maior em mim, maior o que estava dentro de mim do que estava naquele lugar. Mas aquele conflito humano, carnal ali dentro de mim veio, e o Espírito Santo falou assim, é esse sentimento que eu quero que a igreja sinta pelos perdidos. Esse anseio de querer fazer alguma coisa. É claro que eu não ia ter superpoderes ali e colocar na mente deles a palavra, mas é só o sentimento de você ter por aqueles perdidos, sentir a agonia dos perdidos. E Deus, é isso que eu quero que você sinta. E é isso que eu quero que você compartilhe para a igreja. Chore a dor dos perdidos. Sinta a agonia desse povo. O Mateus ministrava, não há mensagem melhor do que a mensagem da cruz. Não há mensagem melhor do que a mensagem da cruz. E é um desafio muito grande estar num país onde você pregar sobre um Deus é só mais um para eles. É um desafio muito grande você andar nas ruas e em cada esquina ter um altar em adoração a um Deus, incensos sendo queimados. É uma afronta, é um confronto para nós, uma responsabilidade muito grande. E o Espírito ministrava assim, você precisa amar. Você precisa interceder, porque muitas vezes não é o abrir da nossa boca, não é as nossas ações, é as nossas intercessões e as nossas orações. E da mesma maneira, o Espírito ministrou dessa mesma palavra no Nepal comigo. Então, assim, e aquilo ali foi gerando dentro de mim muito temor. E eu falei, eu preciso levantar um altar de oração, de adoração ao Senhor neste lugar. Então, foi nesse tempo de recorrência ali que eu tive contato com viúvas. A realidade das viúvas é muito triste também, da mulher no geral, pois a Índia é um país considerado um país muito machista. Se vocês acham que o Brasil é um país machista, vocês não conheceram a Índia. É um país que subjuga muito a mulher, que destrói muito a dignidade da mulher. Então, assim, ali a gente tinha esse trabalho, a gente tinha contato com órfãos, com crianças. E para mim foi assim algo que Deus ministrava. Ame esse povo, ame esse povo, ame esse povo. E quando eu fui para o Nepal, quando eu tive essa mesma experiência, eu cheguei lá e falei assim, eu vi aquelas meninas, a realidade das meninas lá, não sei se vocês conhecem, é a realidade de meninas que foram traficadas para bordéis na Índia, e lá elas viviam abusos e exploração sexual o dia inteiro. Meninas de 10, 13 anos. E lá tem essas casas de reabilitação para elas. E era o meu sonho conhecer o lugar, aquele projeto. Né? Não sei se muitos conhecem, o pastor José abriu essa casa ali através da experiência que ele teve de encontrar uma menina no lixo morta na Índia. E era nepalesa. E conhecendo, tendo essa oportunidade de estar ali, de ver aquelas meninas, eu falei, Deus, mais uma vez, eu conflitando dentro de mim, Deus, o que eu vou fazer para essas meninas? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho um grande projeto para poder ir lá e tirar essas meninas desse bordel. O que eu vou fazer aqui? Sabe, a gente se sente, infelizmente, irmãos, num papel de inutilidade, mas até Deus falou comigo essa semana, Deus não errou quando me escolheu. Ele não me errou quando me escolheu. E Ele também não errou quando escolheu cada um de vocês.
Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente vê a aparência, a gente vê as nossas limitações, mas ele vê o coração, assim como ele escolheu Davi. Ninguém dava nada por Davi, mas ele viu o coração dele de adorador. Então ele vê o coração de cada um de nós. Ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração, as intenções do nosso coração. E eu falei, Deus, então se o Senhor achou algo dentro de mim, lapida isso aí. Trabalha isso, porque eu quero realmente ser diferença, Senhor Jesus, onde eu estiver. Então ali no Nepal tive esse conflito com Deus. Aí Deus falou assim, ame, porque recurso eles já têm, dinheiro eles já têm. Vem cá, se relacione com essas meninas, dança com elas, sorria com elas, gasta tempo com elas. Irmãos, e foi o que eu fiz. Assim, no limite de língua, porque lá eu fui com o básico do inglês, a conversação muito básica. Eu fui desenvolvendo lá, conversando com elas na marra, na raça. E foram experiências incríveis que eu vivi, de dias de alegria, de sorriso, de dança. Meninas que me agradeciam por pouca coisa. Eu fazia coisas assim por elas que para nós, assim, nossa, estou fazendo algo tão simples. E para elas era grande. Elas me agradeciam como se eu tivesse dado a vida por elas. A gratidão que havia no coração daquelas meninas por ter hoje uma oportunidade diferente da realidade que elas viveram antes. Então foi o que eu fiz, eu amei. E algo que Deus falou no meu coração, que a linguagem universal é o amor. Não se limita em línguas, não se limita em, o que eu posso fazer, o que eu posso dar, eu não sei falar, eu não sei me comunicar. Eu tenho essa dificuldade de falar, de comunicação. A Jéssica ainda fica puxando a minha orelha para tentar desenvolver isso aí. Mas a linguagem que nós mais temos é o amor. É fazer algo diferente que às vezes é uma palavra amiga, um gesto está ali do lado, pode contar comigo, eu não sei falar muito, mas eu estou aqui, chora aqui comigo, sorria comigo, estou aqui com você. Então foi isso que Deus ministrava comigo, a mim, na Índia e no Nepal. Ame, ame, ame vidas, ame, gaste tempo, sabe? Deus, você tem algo para oferecer. Não pense que você está aqui vagando, caminhando, sem rumo, sem direção. Deus tem um propósito para você. E eu encontrei esse propósito. E que você também, jovem, não importa a sua idade, que você também entenda o seu propósito. Deus não errou quando te salvou. Deus não errou na cruz. Deus não errou quando Ele escolheu ir até o fim, ir até a morte por mim e por você. Então, que nós venhamos entender a nossa salvação. O que nós temos feito com a nossa salvação? Será que tem valido a pena a morte de Jesus na cruz? Isso que Deus mais indagava no meu espírito. Será que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo pela salvação? Deus me resgatou, e aí? É só para eu viver e oba-oba, isso? Não. Deus quer que você resgate outras vidas. Em Isaías 61, ele fala, o Senhor, o Espírito Todo-Poderoso me ungiu, e Ele me libertou para levar as boas novas, para levar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E que você entenda isso, que se Deus te libertou, Ele te ungiu, você tem unção, você tem óleo, você precisa ter uma porção para poder liberar para alguém. Seja na esquina da sua casa, seu vizinho, na família, seja um amigo da escola, faculdade, trabalho, aonde você for, você precisa ter uma porção para deliberar a quem precisa. Não esconda, não retenha, dê. Deus tudo deu. Nós precisamos dar tudo também. A graça foi de graça, mas o percurso, ele nos custa algo. As renúncias, precisamos renunciar. E para mim, não foi fácil as renúncias. E não estou falando isso por vanglória e nem por nada. É pela graça de Deus, é por Jesus que eu estou aqui hoje. Podendo ter a oportunidade de contar para vocês que um dia eu estive numa nação, 2 nações. Isso para mim, irmãos, foi um privilégio muito grande. Isso me mostrou ali naquele lugar o quão miserável eu sou. Mas quão redimido também eu fui na cruz, com a morte de Cristo. Amém? Então, isso é um pouco do que Jesus ministrou dentro de mim e que Ele possa ministrar em você. Deixa a chama arder, deixa o óleo derramar sobre você e que derrame em outros também.
Amém? Em nome de Jesus eu quero agradecer. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Dou a palavra agora por Nelsinho. Irmãos, eu coloquei algumas imagens ali de Varanasi. E a gente vendo assim, a gente não consegue transmitir, né? Igual a Raquel, cara, eu tenho uma paixão muito grande pela Raquel, não tenho intimidade com a Raquel. Mas eu lembro quando eu fui enviado pela Fé em Milagres para a África, né, para o Quênia. Engraçado como as histórias, elas parecem, né? A gente ficou, acho que você ficou quanto tempo lá? 10 meses, mais ou menos o que eu fiquei também na África. A gente tem que orar sobre isso aí para entender esse propósito. E ela teve em 2 nações, eu tive no meio de 2 povos, né? No Quênia, em Nairobi, na cidade, com as crianças e com uma tribo. E, cara, você está olhando, não olha para mim, olha para Jesus, mas pensa na renúncia que a Raquel fez e que ela tem feito. E agora tem alguns projetos novos no norte de Minas. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia para o norte de Minas? Quem lembra de um projeto que eu avisei? Nós vamos ainda, viu, irmãos? Mas nós vamos chegar lá, já vai ter gente lá em nome de Jesus. Nós vamos estar com a base lá, o pastor Lélio, e nós vamos chegar lá para desenvolver um trabalho e somar. Vamos fazer um trabalho desse tamanho, assim, ó, perto do trabalho que eles vão fazer. Mas nós não vamos só estar lá. Nós vamos orar e nos comprometer em sermos intercessores e mantenedores também desse projeto, amém? Então, se você quiser ouvir mais sobre os projetos, sábado, elas vão estar aqui no culto, no Kingdom, eu vou estar aqui também, mas eu vou estar aqui para receber. Então, vamos nos comprometer a trazer o máximo de pessoas sábado, viu, irmãos? Porque elas estão aqui, então vamos estar aqui e trazer outros irmãos para ouvir também, além do testemunho, também ver o que Deus tem feito na vida delas, amém? Queridos, eu só vou falar um pouquinho porque eu estou com vontade, estou com um desejo de falar algumas coisas aqui. Meu coração está ardendo, eu tive uma semana maravilhosa em Deus, de muita experiência em Deus. E eu quero compartilhar uma coisa bem rápida com você, eu prometo que vão ser alguns minutos de algo que está ardendo no meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 8, amém? Querido, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou falar se você sentir no coração não, porque esse negócio de sentir no coração, vamos desmistificar algumas coisas. Você pode sentir, pode não sentir. Pastor, eu senti de Deus que eu quero abençoar, eu quero comprar livros, mas eu quero também dar uma oferta para as meninas. Amém, você sentiu. Pastor, eu não senti nada, mas eu quero. Glória a Deus, melhor ainda. Porque geralmente quem Deus está mandando dar as coisas são pessoas que não têm capacidade de dar sozinhas. Aí Deus vai lá e te empurra para abençoar. Eu sou daqueles que eu estou pronto para abençoar sem Deus mandar. Quando Deus manda é muito bom, mas quando a gente faz, porque a gente entende, é melhor ainda. Então você tem a oportunidade hoje de deixar de comer uma pizza, um cachorro quente. Vai ser bom que você não vai engordar. E você vai poder abençoar as meninas também. Se você não quiser, glória a Deus, Deus conhece o seu coração. Você pode fazer isso no sábado também. João 3, versículo 8, querido, rapidinho. João 3, versículo 8. João 3, versículo 7 e 8, na verdade. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, amém? Diga assim, glória a Deus. Querido, Jesus aqui, ele está em um momento de questionamento. Ele estava questionando Nicodemos sobre a relação de nascer de novo. E sabe, querido, tem ardido no meu coração de que eu não necessariamente eu só devo nascer de novo, mas eu devo ter novas atitudes todos os dias, amém? Porque é muito cômodo vir para a igreja e entender, eu nasci de novo, todas as coisas foram feitas novas. Diga glória a Deus. Não, diga mais alto, fala glória a Deus. Tudo foi feito novo, mas não adianta eu ter coisas novas se eu não tiver novas atitudes. Não adianta eu avançar em um nível de obediência, em um nível de fé, se eu não tiver um avanço em níveis de atitudes, amém? Quantos querem crescer na sua vida? Levanta a mão. Profissional, espiritual, familiar,
financeira, é muito bom crescer. Crescer é de Deus. Mas o processo do crescimento envolve uma primeira atitude, para mim é básica, a atitude do desafio. Todo ser, quando ele nasce, ele se desafia. Uma criança, quando ela começa a aprender a andar, ela tem que se desafiar a apoiar em alguns objetos. E o fato dela cair não pode a limitar de continuar andando, amém? Então isso é um desafio, eu passo por um desafio. Eu poderia agora ser um pouco mais voltado para a área do coach, né? Ser um pouco aqui aquele cristão, qual é o nome dele? Não, aquele dos livros. Não, é o Augusto Cury, que é psicólogo. Eu podia falar com o Augusto Cury, aquele livro dele, Você é Insubstituível. Quando você nasceu, quando você estava para ser fecundado, você era um espermatozoide. Você subiu distâncias monumentais enquanto você nadava pelas paredes. Não, nós poderíamos falar desses primeiros desafios, mas isso aí é uma coisa para mexer com a nossa alma. Eu quero desafios práticos. A pergunta é você tem se desafiado? Você tem passado o tempo da sua vida assim, ganhei uma pessoa para Jesus, vamos para 2. Ganhei 2, vamos para 4. Ganhei 4, vamos para 8. Ganhei 8, agora vamos. Você entendeu? Você tem se desafiado? Minha célula multiplicou uma vez, não vou deixar parar, vai mais uma. Você tem se desafiado? Perdoei alguém, agora eu quero liberar perdão para aquela pessoa que está escondida. Sabe aquela pessoa que você esconde dentro do seu coração? E que você já perdoou todo mundo, mas você ainda não perdoou aquela pessoa? Então, algumas vezes nós temos que nos desafiar. Ali, Jesus estava dando uma lição para Nicodemos e falando assim: Nicodemos, observa o vento. Você não sabe de onde ele vem, mas você o ouve. Você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele encontra um obstáculo, mas ele é como o vento. Então ele desvia daquele obstáculo. Ele vai a um nível a mais. Vou te dar um exemplo, a Raquel. A Raquel teve uma experiência fantástica, transcultural, missionária, foi para a Índia, viu a dor do povo, chorou, gemeu, sofreu, deu coisa para as pessoas, fez de tudo lá. E ela volta, e aí vem uma proposta: vá para o norte de Minas. Não, mas eu sou a missionária, meu negócio são as nações. Não, ela entendeu, o coração dela está no lugar certo, porque ela é nascida do Espírito. Então ela não pode entender que outra nação é um passo maior. O passo maior está ali no norte de Minas, amém? Tem pessoas que não conseguem discernir o tempo. Eu nasci de novo, então se desafie. Eu voltei da África, querida, eu vivi conflitos gigantescos no Brasil. Eu culpei a minha esposa, eu culpei a gravidez dela, eu culpei a igreja, eu culpei a cidade, e eu guardava tudo dentro de mim. Eu lembro que eu vinha pregar nos cultos, e eu pregava e era uma bênção, e na hora que eu saía, mas meu lugar não é aqui? Quantas vezes em rodas eu falei, eu trocaria tudo para estar na África de novo? Até que Deus me moeu e me deu uma nova África, que são as escolas. Tem sido bênção o trabalho das escolas? Quem tem acompanhado? Levanta a mão, amém. Tem sido bênção. É um novo rio, amém? Aquele que é nascido do Espírito, ele não para, ele avança. Quer que eu te dê um exemplo? Vou te dar um exemplo básico aqui. Querida, eu estou me desafiando, estou na pegada do evangelismo. Eu falei com o Marcelo. Eu já orei: Deus, coloque os enfermos no meu caminho. Eu quero pessoas doentes, eu quero pessoas que têm situações que a medicina ainda não alcançou. E eu quero orar e eu quero quebrar a cara quantas vezes for para ver os milagres acontecendo. E eu passei uma semana fora e eu estava voltando. E quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eu comecei a estremecer. E eu já andava no meio daquele povo orando em línguas e procurando alguém doente. Eu já estava procurando alguém. E aí eu cheguei na porta do terminal quando eu ia embarcar. E a menina chegou em mim e falou assim: olha, o ônibus já foi, você vai ter que esperar 7 minutos. Eu falei assim: é de Deus. 7 é o número da perfeição. Eu já estava todo no Espírito, irmão. Se um caísse na minha frente, eu ia achar que era Deus. Tudo era Deus. Eu falei assim: cadê? O que você vai fazer? Quando eu olhei para o lado, o cara da companhia aérea da Gol veio e colocou um cadeirante do meu lado. Ele trouxe a pessoa. Quando aquele cara trouxe a pessoa, eu falei: é agora. Aí eu pedi licença, passei pela cordinha, abaixei baixinho. Então, qual que é o problema do senhor? Ele: não, eu estou com um problema no fêmur. E devido a esse problema eu não estou conseguindo levantar. E eu já estou nessa cadeira de rodas já tem um tempo. E qual o movimento que o senhor não faz com essa perna? Ele fez assim, ó. Eu não faço isso,
porque eu não tenho força na perna. Irmãos, eu comecei, por dentro eu dei glória a Deus, que eu pensei, gente, se fosse uma fratura na medula era um trem mais grave, mas um fêmur, Jesus, é um fêmur, me usa uma coisinha assim, para o Senhor não é nada. Eu tenho que falar que eu sou meio carnal, irmão, eu já perguntei com medo. Eu penso, se ele fala assim, não, eu nasci assim. Perdão, irmãos, esse pastor, ele também tem seus temores. Mas na hora que ele falou, encheu minha fé, né? E eu falei, Jesus pode fazer, né? Pode fazer tudo, na verdade. E aí eu comecei a orar. Espírito Santo de Deus. Aí parece que o menino da mesa de som que está lá no céu fez assim para mim, mais alto. E aí eu comecei a orar em alta voz. E eu comecei a orar naquele aeroporto. E tinha umas 200 pessoas no saguão. E eu comecei a interceder. Quando eu levantei assim, eu já vi gente no meio do povo com a mão assim. Eu falei, aquele ali é do meu time. E eu virei para ele e falei assim, movimenta sua perna, irmãos, diante de Deus. Aquele homem não conseguia fazer esse movimento. Ele foi e fez isso aqui, ó. Tremendo, ele levantou a perna. Eu mais uma vez, quando eu vi, ele estava fazendo assim, ó. E eu falei, ele foi curado. E eu já fiquei louco. Peguei as mãos dele, levantei ele da cadeira de roda. Ele foi e fez assim. Travou, mexeu. Ele começou a encher os olhos de lágrima. E aí ele foi e sentou e falou assim, olha, eu estou sentando porque eu estou fraco. Eu falei, mas o senhor está curado. Ele falou assim, eu tenho certeza, eu nem mexia a minha perna. Irmão, Deus está fazendo sinais. Agora é necessário um nível a mais de fé. É necessário um desafio. Isso não são coisas para o pastor Nelson. Isso são coisas para as pessoas que entendem que são nascidas do Espírito. Eu não vou me apoiar a psicologia. Eu não vou me apoiar a ser um professor. Que seja dentro de uma sala de aula, onde for, querido. As pessoas estão chegando. O que nós vamos fazer? Se é água, vamos dar água. Se é um abraço, vamos abraçar. Mas querido, eu não me envergonho do Evangelho. Eu preciso me desafiar mais. Eu estou falando isso, eu tenho falado. Vamos nos desafiar. Não sou eu, somos nós. Vamos chegar com experiências. Hoje você começa com a dor de cabeça, amanhã com a dor de barriga, mas vai orando. Se alegre nas pequenas coisas que Deus tem feito. Ser fiel no pouco, para Ele te colocar sobre o muito. Não só a gente pensa financeiramente, mas através de experiências. Jesus, hoje eu passei 10 minutos na sua presença. A casa ficou cheia. E eu me inspirei muito em estar no Senhor. Amanhã eu quero mais 20. Depois eu quero 40. Eu quero ficar 1h30. Mas eu preciso de desafios. Primeiro desafio de ordem espiritual. Promova os desafios com você de ordem espiritual. Segundo desafio, de ordem natural. Se desafie de ordem natural. Coisas simples, banais. O pessoal me mandou um monte de mensagem aqui de Deus, pastor, que bênção. Pediu uma pizza e deu para o entregador. Bênção, irmão. É bênção. Mas não é de hoje. Aquele foi um vídeo que foi para a internet, que o pessoal da igreja do Gabriel gravou. Mas não é de hoje. Quantas vezes as pessoas batem na porta da minha casa, estão ali para ser abençoadas? A gente já fez isso, fez outra vez. Foi no dia do churrasco, não foi, Mateus? No dia do churrasco nós pedimos uma pizza, demos uma pizza para o entregador. Aquela menina, aquele cara, ele não acreditou. Não é de ordem espiritual, querido. Seja mais gentil. Se desafia a dar um bom dia. Se desafia a fazer uma visita. Se desafie a abençoar alguém. Se desafie a repartir o seu pão. Se alguém te chamou, vamos andar 1 milha? Não, vamos 2. Se alguém te pediu a capa, a túnica, entregue a capa. Mas se desafia em um nível a mais. Nascido do Espírito, eu sou como o vento. As demandas não somos nós que vamos atrás. Elas vêm até a nós, amém? O que tem chegado na sua mão? Vou ligar para o pastor orar por você, querido. Até me ligue, mas se desafie. Vamos orar agora. Vamos fazer agora. Vamos agir agora. Vamos nos mover agora. Nós voltando, querido, a gente falou muito sobre isso, né, Flávio? O Flávio, o Guga, sobre essas coisas, o que está acontecendo. Sobre experiência, ter experiências com Deus. Querido, não é tempo de nós nos acovardarmos. É tempo de nos movermos em direção àquilo que Deus tem para nós, amém? A pergunta para você, qual é a crise que está imperando na sua casa hoje? É no seu casamento? É na sua vida pessoal? Olha o exemplo da Grazi que ela contou. Querido, não é qualquer diagnóstico não, lúpus.
atacando de alguma maneira o sistema imunológico dela, as articulações, causando dor para levantar de uma cama, e ela dançando em um centro oncológico. Não ganha nada para fazer isso, mas é um desafio a mais. Eu não quero que você vá dançar no hospital, mas comece pelo menos orando na sua casa pelo hospital. É um desafio a mais. Eu quero fazer algo a mais. Pastor, eu estou em disposição, eu quero fazer algo a mais. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho, ele não é para preguiçosos. Escutou? Toca aí. O evangelho não é para preguiçosos não. Está doendo, irmão? Doeu foi Jesus carregando sua cruz. Estou brincando, filho. Fica bem. A Tainá vai brigar comigo. Estou brincando. É porque eu falo essas são piadas internas, viu, gente? Quem está visitando não fica mal, não. Até perdi. É carne, né? O que eu estava falando? O evangelho não é para preguiçosos. Olha como que o evangelho começa na vida de Pedro. Larga tudo, vem e me segue. Vou te fazer um pescador de homens. Largou emprego, largou família, deixou a produção e foi o quê? Andar. Ele não foi sentar em uma mesa para estudar. Ele não foi para um seminário. Ele foi andar. Agora do dia 3 ao dia 23 de janeiro nós temos um intensivo da MCM. São 21 dias intensos de palavra, 10 horas de palavra por dia. Tem até agora 2 pessoas da igreja que estão abrindo mão de férias e estão pagando para passar 21 dias lá, recebendo de Deus. O Luquinhas, irmão do Mateus, está indo no dia 26 de janeiro, é alguma coisa assim. Ele está indo para 16 dias intensivos no céu lá no céu na terra, do João Paulo, participar de um intensivo de evangelismo. Irmão, deixa eu te falar, o evangelho não é para preguiçosos. E vou abrir um parêntese, o protestantismo não é para preguiçosos. Uma das grandes lacunas que Martinho Lutero batalhou para nós termos é o acesso à Bíblia. Você não pode, em hipótese alguma, ser um cristão que não leu a Bíblia. Você tem a obrigação de ler a Bíblia, porque existem nações, e eu conheci pessoas que não têm acesso à Bíblia. Eu conheci pessoas, tem histórias de pessoas que morreram pela Bíblia. Lá onde eu morava, nos ônibus está escrito: é proibido entrar com animais e é proibido pregar o evangelho. Estava escrito de todas as letras. Você não podia andar com a sua Bíblia à vista. Hoje no Brasil você pode pendurar a Bíblia no pescoço, você pode tatuar a Bíblia na sua testa, você pode tatuar Jesus no seu peito. Entra no Afeganistão, escrito Jesus no seu peito. Melhor, escreve algo mais radical, bonito. Escreve que Jesus é o Filho de Deus, the Son of God. Escreve isso e entra lá. Você só entra, você não volta. Você só vai entrar. Então, querido, o evangelho não é para preguiçosos. É como o vento não manda em si. Ele flui, amém? Ele flui. Aonde Deus quer te levar, quem Ele quer colocar na sua frente. Querido, você não precisa ir para a África se não é aquilo que Deus tem para você. Você não precisa ir para o norte de Minas se não é o que Deus tem para você. Quando nós formos no norte de Minas, prepare para ter um choque de realidade. Você vai ver que perto de nós existe uma situação caótica. O pastor, o Ferreirinha, se não me falha a memória, tem um testemunho que um irmão da igreja levava ele num carrinho de mão, não é? Um pastor, por causa da hérnia, uma coisa assim. O pastor, o obreiro da igreja pegava ele num carrinho de mão, irmão, para levar ele de casa em casa para ele pregar. Eu não sei você, mas se eu ver uma coisa dessa daí, irmão, eu já ligo, eu dou vontade de ligar e falar: vende tudo, vamos embora. Porque o evangelho não é para preguiçosos. O que você está passando na sua vida? Eu entendo que você pode estar passando dificuldades. Eu entendo que você deve estar passando problemas. Quer ver? Coloca aí pra gente Tiago 1:12. Coloca o texto aí do tema da nossa camiseta. Inclusive eu esqueci de fazer um merchan. Se você quiser adquirir essa camiseta da nossa igreja, do aniversário da igreja, você pode procurar o Bruninho no final do culto. R$35, uma bênção, você vai ficar bonitão para vir domingo. Domingo eu vou estar pregando, não falte, amém? Vai ser de Deus. Olha lá, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado não é o homem que se converteu somente, é o homem que suporta a aprovação. Porque uma aprovação nos leva ao nível de sermos aprovados. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu me desafiei. Eu falei: Deus, coloca quantas pessoas o Senhor quiser.
Irmãos, um dia eu passei uma vergonha tão grande na igreja, lá na Galileu Church, porque desde aquela época eu estou nesse negócio de orar para enfermos, desde do congresso de Uberaba, de vida no Espírito lá, eu já estou com esse negócio de orar. E lá já teve o testemunho da irmã, ela engravidou, né, a Lília, não é? Do William, ela está produzindo um vídeo para mandar para a gente, porque lá Deus... Tá, beijo, tá lá com o João Gabriel, se não me falha a memória. Querido, foi tão tremendo, Deus deu um choro de criança naquele dia, e Deus falou que seria um menino, e Deus falou que o nome dele ia ser João. Uma mulher que não podia ter filhos. Mês depois ela me ligou, pastor, estou grávida. Você vai ficar calado ainda? Você não vai dar glória a Deus? Glória a Deus, irmão. Nós precisamos começar a acreditar nas coisas de Deus, as coisas que estão no alto, as coisas que Deus está fazendo. Então, olha só, eu estava nesse congresso na Galileu Church, e pregando em aquele fogo, e aí eu vi um cara na muleta, eu falei, é o da muleta, e aí eu desci. Quando eu cheguei perto da perna dele, a perna dele estava, Isauro, a perna dele estava torcida, o pé dele estava até meio de lado. Eu falei, Jesus, eu não tenho fé não. Eu falei, agora eu estou aqui, eu não posso passar vergonha. Abaixei e orei. Sabe o que aconteceu, Isauro? Enquanto eu orava, Deus me encheu. Quando eu olhei, não aconteceu nada. Aconteceu nada, irmão. Mas aí eu vi outra menina na cadeira de roda. Eu cheguei nela, o que aconteceu? Fraturei minha coluna. Falei, ai meu Deus do céu. Fui e orei, peguei na mão dela, ela, não consigo. Falei, meu Deus do céu. E isso eu já tinha descido do altar, no meio da pregação, para orar para o povo. Querido, eu não me envergonho do evangelho. Porque você vai orar para 99 pessoas. E essas 99 não vão ser curadas. Mas quando Deus curar a 100ª pessoa, todo mundo vai esquecer das 99. Sabe por quê? Porque há uma graça maior sobre a glória de Deus. Ninguém se lembra, veja só, é a lógica. Você acha que os discípulos nunca oraram para alguém que não foi curado? Não está na Bíblia. Mas é possível que muitas vezes alguns não foram curados. Quando Jesus entra a cura do enfermo do tanque de Betesda em João 5, ele foi orar para quantas pessoas? Uma pessoa. Mas tinha uma multidão de doentes. Tinha cegos, tinha mudos, tinha surdos. Jesus foi orar por um paralítico. Em muitos lugares está escrito inclusive que quando Jesus estava na sua terra, muitos não foram curados porque o conheciam. Sabiam que ele era o filho de Maria e o filho de José, irmão de Tiago. Sabiam quem eram as irmãs dele. E está escrito, muitos não foram curados porque o conheciam. Então, querido, não temas se você desafiar a sua fé e as coisas não acontecerem. Eu estou desafiando a minha fé e eu quero te conduzir a um lugar onde você vai desafiar a sua fé. Nós temos mulheres aqui que desafiam a sua fé. Eu estou desafiando, querido, e eu quero te conduzir a esse lugar, que você entenda, nós não somos daqui. Em Efésios está escrito que nós estávamos nele antes da fundação do mundo, amém? É tempo de nós acordarmos. Começa no café com leite. Lembra quando você brincava de pique-pega, que você era café com leite? Não vá pregar nas praças, vá visitar alguém, falar de Jesus para aquela pessoa. Comece orando na sua casa, mande uma mensagem, olha, você está doente, tenho orado por você. Mas querido, vamos nos desafiar. Deus, Ele quer nos usar, amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós temos aí hoje, querido, nós tivemos esses testemunhos. Pastor Lélio já esteve aqui, dispensa comentários. Essa palavra é uma palavra curta, não é uma palavra que substitui o testemunho das meninas, é uma palavra que complementa. Eu tenho certeza que sábado vai acontecer algo sobrenatural aqui. Quem pode vir no sábado aqui? Quem vai estar aqui com a gente? Amém. Não, levanta a mão, deixa eu ver de novo, não é possível? Amém, tem alguns fiéis aqui. Você não vai estar aqui não, Gabriel? Aonde? Trabalhando? Oh Deus, abençoe esse menino com outro trabalho. Amém, ele quer casar. Recebe? Amém. Vamos orar, querido, levante sua mão. Jesus, nós estamos aqui, Jesus. Nós somos selados, Deus, pelo Teu sangue. Nós queremos ser lavados, Deus, pelo Teu sangue. Nós queremos compreender, Deus, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor faz. Nos leva, Deus, a discernir o tempo.
Talvez algumas coisas parecem maravilhosas demais ao nosso ouvido, mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, gera uma testificação maior do que o Senhor fez e do que o Senhor faz. Nos faz, Deus, entender o que é sermos remidos. Temos o preço pago, Deus, sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós fizemos algum dia. Deus, nós queremos mergulhar no Teu Espírito. Nos leva, Jesus. Nos leva a esse novo lugar, Jesus. Nos faz entender, Deus. Nos faz entender, Deus. Deus, vem derramar Tua vida em mim. Vem derramar Sua vida, enquanto Jesus. espera a Sua volta. Deus, vem derramar Sua glória em mim. Transforma tudo à minha volta. Deus, vem derramar Tua vida em mim, enquanto espera a Sua volta. Deus, vem derramar Sua glória em mim, enquanto espera a Sua volta. Eu quero amor dos primeiros dias. Eu quero temor dos últimos dias. Eu quero amor dos primeiros dias. Eu quero temor dos últimos dias. Eu quero ser lavado pelo sangue. Eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro que morreu, do Cordeiro que morreu, do Cordeiro. Eu quero ser lavado pelo sangue. Diga isso, querido, para Deus, diga isso. Eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro que morreu, do Cordeiro que morreu, do Cordeiro que morreu. Ressurgiu como um leão sobre nós, sarou nossas feridas e nos deu uma nova vida em Tuas mãos. Ressurgiu como um leão sobre nós e sarou nossas feridas e nos deu uma nova vida em Tuas mãos. Eu quero ser lavado pelo sangue. Eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro que morreu, do Cordeiro que morreu, do Cordeiro que morreu. Eu quero ser lavado pelo sangue. Diga isso, querido.
Eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro que venceu, do Cordeiro que venceu, do Cordeiro que venceu. Ressurgiu como um leão sobre nós, sarou nossas feridas e nos deu uma nova vida em tuas mãos. E ele ressurgiu, ressurgiu como um leão sobre nós e sarou nossas feridas e nos deu uma nova vida em tuas mãos. Sabe, querido, nós estávamos em um momento de oração na casa do Kevin, quando Deus ele soprou essa canção no nosso meio. Essa canção ela está falando de um cordeiro que morreu, mas que também trouxe uma vitória sobre as nossas vidas, amém? E que ressurgiu como um leão, sabe? Há uma autoridade na sua vida. Essa autoridade ela não é sobre a vida somente de nós, querido, líderes espirituais, pastores, não. Essa autoridade é sobre a vida de todo aquele que crê. Quantos creem aqui? Então, querido, hoje eu estou te desafiando. Eu estou te desafiando em nome de Jesus a avançar em um nível além de fé. A primeira regra para isso: não olhe para você, não olhe para o seu pecado, não olhe para a sua limitação. Se você olhar para você, você não vai ter êxito. Olhe para ele, amém? Olhe para o leão que ressurgiu sobre a sua vida, que te dá autoridade, te dá graça, amém? Pega sua mão, vamos embora para nossa casa, em nome de Jesus. Jesus, nos leve em paz e em segurança, desfrutando da tua graça, do teu amor e das consolações do teu Espírito. Que venha sobre nós, Deus, a autoridade nos próximos dias, e que possamos avançar nesse nível de fé, em nome de Jesus, amém. Querido, vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que vai adquirir o livro, a graça vai estar lá atrás, amém, em nome de Jesus. Você que quer conversar com a gente, me procure aqui na frente também. Do Cordeiro que venceu, ressurgiu como um leão sobre nós,